Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam estar a assistir. Então, dando continuidade aí aos assuntos que temos discutido ultimamente, não é? Sobre o ego, não é? Sobre esta forma que tantos acham que é uma forma distorcida, perversa, demoníaca, mas é apenas algo que realmente todos temos, impossível matar, destruir, lançar fora. E reside aí realmente o grave problema. O grave problema é esse com a humanidade, que temo que jamais, né, possa ser corrigido, ou não. Há sempre uma hipótese. Então, todos, até eu sempre tenho, há uns anos para cá, não é, dizendo que temos de nos construir como seres humanos, e isso nada mais é que trazer o nosso ego do negativo para o positivo, mas é sempre o ego. Claro que mais vale um ego positivo do que um ego negativo, mas o perfeito, o sábio, era um ego dominado, um ego centrado, um ego equilibrado. Então, tantos e tantos tentam, eu incluído, tentam então alimentar o seu ego, mas de outra forma, de uma forma mais positiva. Então vamos tentando ser bonzinhos, tentando ser morais, éticos, né, aprovados, mas o que é certo é que depois, né, humildes, nunca esquecer, então, essa humildade, né, tão cristã, tão religiosa. Mas claro, o que todos continuamos a querer é que nos diga: oh, meu irmão, oh, meu amigo, quão humilde tu és o mais humilde dos homens, és o mais perfeito dos homens, né? És o mais bondoso dos homens, né? És o mais caridoso dos homens. E aí o ego, uau, que ele fica nas nuvens, é verdade. Como eu sou tudo isso, eu sou abençoado pelos céus, pelos deuses, pelo Deus, né? Como eu sou abençoado, né? Então tornei-me uma criatura tão boa, tão bondosa, tão humilde, né? Tão humilhável, mais assim, né? Que eu me dobro, eu me curvo perante tudo, perante todos, né? Só que infelizmente é apenas mais uma forma de ego, mais uma forma, é apenas o ego positivo, né? O ego elevado, né? À bondade humana, né? À bondade do Deus que a pessoa criou para ela, né? Porque sempre pensa que o Deus é bom, né? O Deus é neutro, não é bom nem é mau. E essa palavra neutra para tantos, ui, é tão difícil de ouvir. Neutralidade, isso é uma pessoa, não é? O homem banana, o homem que o vento leva, não é? Para onde quer. Mas não, neutro, né? É centrado, é equilibrado, não pende nem para um lado nem para o outro. Né? Então o problema do ser humano é esse, que ele quer então o ego, quer então, não é, ser admirado, mas por outra forma, que realmente é melhor ser admirado por este lado bom da humanidade do que o lado negativo, mau, perverso da humanidade. Claro que sim. Só que não deixa de ser a mesma forma, não deixa sempre de ser o ego a dominar. E esse é que é o gravíssimo problema.
o gravíssimo problema. E isso só quer dizer que nós continuamos adormecidos. Somos seres à mesma adormecidos. Portanto, o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro centro, continua adormecido. Portanto, e é uma das coisas mais importantes sobre o homem que é necessário compreender, é que prende-se com o facto de ele continuar adormecido quando ele está a formar a sua humanidade, neste lado positivo, continua a ser o ego. Não é que não seja uma coisa boa, é uma coisa admirável, louvável, porque é muito difícil, é bem difícil. É extremamente difícil, como todos podem comprovar, não é? Tentar ser humilde, não é? Quão duro é tentar ser moral, ético, caridoso, misericordioso. É dificílimo. E por vezes nem chega esta vida para o conseguir. Só que, infelizmente, é sempre o ego, continuamos a construir o ego. Continuamos adormecidos para o nosso verdadeiro eu, para o nosso verdadeiro centro. E aí é que está o problema. Aí sempre, todos estes últimos anos, esta minha, me chamar de contenda, mas esta inquietação, que realmente temos que construir o ego do ser humano de uma forma elevada. Mas depois, porque primeiro mostrar o lado negativo, o lado perverso, o lado baixo, desequilibrado, para o negativo do ser humano. Portanto, por isso, vivenciar isso. Porque lá nas religiões, em tudo mais onde andámos por aí durante esta vida, era só hipocrisia. Aí então é que era um teatro puro, porque nem conseguíamos realmente nos construir de verdade positivamente, nem queríamos compreender e achávamos, que era uma coisa horrível. Mas não, é mais do mesmo. Lá está, não é a dualidade, é a polaridade, porque a dualidade é duas substâncias diferentes. E o nosso lado negativo ou positivo, ou o nosso lado negativo e positivo do nosso ego é a mesma coisa, é sempre ego. E então o problema, o grandíssimo problema que religiões, que líderes, qualquer uns tentam nos controlar, é tentar que nós então, e eu incluído, construir como uma coisa boa, admirável, tão doloroso que é isso, mas é sempre o ego. É sempre o ego construído. Claro que é melhor isso. Claro que sim. Mas, lá está, sem conhecer o falso, partindo logo daquela base, construção na areia, que as religiões e que certas espiritualidades, entre aspas, tentam levar logo a pessoa que não sabe quem é, desconhece quem é, logo para se construir. E não. Primeiro tem que ser através do contrário, através do falso, do negativo, que nós podemos ver isso, ok? Isto então é o que eu não quero ser, mas isto faz parte da minha substância. E então temos que conhecer o nosso lado negativo, temos que o vivenciar. Se não o vivenciarmos, vamos sempre ser iludidos. Ah, não, eu sou superior a todos. Eu sou superior àquelas pessoas. Nem são pessoas e não são. A maioria ainda continuam animais, mas não importa. Então há que conhecer o nosso lado negativo. Há que conhecer o ilusório, mas que o ilusório também é o que se pensa que é o bom. Portanto, conhecer o negativo. Depois, construir como seres humanos, mas sempre o ego humano. O ego humano. Conhecer então o positivo, que é também outra ilusão. Porque quem nós somos é o neutro, é o centro.
Esse é que é o verdadeiro autoconhecimento. Nem bom, nem mau. Ambos, dependendo das circunstâncias e dependendo, né? Aí está, como falava ontem com uma amiga, é a máscara que colocamos. Então, uma situação, e a gente, né, ali com os amigos, na juventude, na adolescência, né, o mais mau, não é? O que. Aquele, não direi perverso, né, mas o mais contra o sistema dominante, né, aquele que fuma, aquele que usa os brincos, o cabelo comprido ou rapado, seja o que for, o mais contra tudo, né, esse é o mais admirado. Então pomos essa máscara e somos o bad boy, né? Ali as meninas que adoram, que veneram. Depois passa essa fase, né? Temos que tirar os brincos, né? Temos que tirar, cortar o cabelo, para ter um trabalho, né? Um emprego que nos dê valor, entramos então numa religião, então temos que pôr outra máscara da santidade, do bom, não é? Do perfeito, mas é sempre o erro, sempre o erro, sempre o erro. Então isso tudo é tudo adormecimento. Continuamos a dormir, continuamos a alimentar o ego, mas conforme né, a necessidade. Né? Colocamos a tal máscara da personalidade conforme a necessidade. Mas isso continua a ser tudo adormecimento. Só que, e depois, né, desse lado positivo, religioso, então é a matança do ego, a carnificina, temos que o matar. Né? E ele é impossível, não pode ser morto aqui, é impossível. E então vai sobreviver, vai persistir, mas de outras formas, formas mais subtis, né? Forma mais refinada. E então vai procurar essas coisas ditas elevadas, não é? Ah, como eu sou caridoso, como eu sou humilde, misericordioso, né? Como eu me ponho no lugar do outro, ah, como eu sofro. Não porque realmente se põe, mas põe o ego naquele lugar. Imagina eu ser morador de rua, eu ser um indigente, né? Ah, que pena, coitadinho. É o ego que se põe lá, não é? Que horror eu estar ali, entende? Então isso é tudo adormecimento, é tudo, continuamos a dormir. Né? Quando nós choramos, quando nós nos entristecemos, alegramos, estou feliz, é o ego que está feliz. Não somos nós verdadeiramente, é sempre o ego, sempre o ego, sempre. E aí é o maior engano. Não, isto sou eu, isto é um, sou eu realmente, o meu espírito. Ah, como eu já sou bom, o espírito reina através de mim. É o maior engano. É o ego à mesma. Se você se incomoda com algo, se você se compadece com algo, se você tem pena de algo, ego, ego, choca muito, choca, choca. É chocante, né? E ninguém quer ouvir isto. Como é que é possível se dizer isso? Mas é a verdade. Não posso ir contra a minha verdade. É isso. Tudo isto que se vê, essa gente humilde, misericordiosa, bondosa, caridosa, tudo é o ego. Eles fazem tudo, rastejam, andam quilómetros. Eu vejo por mim, né? O que eu faço para ir auxiliar, né? Socialmente as pessoas, compadecer, né? Mas é tudo por esforço. Custa tudo, custa. Então ainda é o ego. Não sou eu realmente, é o ego que faz isso. Porque, olha, vejam aquele rapazinho tão esforçado, tão caridoso, tão bondoso, que maravilha! Ai, quem me dera ter assim um namorado, um marido, isto, aquilo. É o ego. O ego é que faz isso. E claro, depois,
É bom ouvir isto. Esta é a recompensa, não é por dinheiro, não é por... É a recompensa do ego. É a recompensa do ego. Portanto, não é bondoso. O seu eu não é bondoso, não é bom, não é mau. Não é nada disso. Ele é neutral a tudo. Por isso é que se chamam de... Se conhecessem esses sábios, esses messias realmente, iam detestá-los, porque eles são insuportáveis. São insuportáveis, porque não é nada disso que se fala, é tão o bondoso mestre da Galileia, não é? O bondoso Buda. Não é nada, não eram assim. Porque estavam despertos. Porque sabem que isso é tudo coisinhas do ego. O ego diz, oh meu Deus, eu fui um fumador, um drogado, um alcoólico a vida toda, ou aquela pessoa foi. Não é? Agora, por favor, cura, intervém, não é? Liberta. É o ego. Se não fosse o ego, dizia. Lei da semeadura. Eu fui um alcoólico, um fumador, um drogado, grande parte da minha vida, danifiquei todo o meu corpo. Agora, dá-me forças para eu morrer bem, para eu acabar bem, para eu partir bem, para eu aceitar bem a minha doença, para ser equilibrado, amigo da realidade. Isso é que é. Isso é que já não há ego. Isso é que é uma pessoa desperta. Entendem? Bem a diferença abissal do centro, Nem lá do 80, maldito Deus, nem há Deus, oh maldito, se fosse deixava sofrer estas criancinhas, não é? Não é isso, nem o contrário, oh Deus bondoso, intervém, salva, liberta, cura. É tudo desequilíbrio, tudo ego. Porque você é capaz de uma coisa, de amaldiçoar o seu Deus, como pôr, tem de ver de tudo. Não é assim. Não é assim. Temos sempre de nos assentar, nos alicerçar naquele tripé, como ontem falei também com outra amiga, que é aquele tripé, primeiro do autoconhecimento. Sem isso, tudo o resto que fizermos na vida nada serve, nada importa se não sabermos quem nós realmente somos. Qual o nosso caráter foi acoplado, junto, feito uma só, do nosso espírito com a nossa alma. Quem eu sou? Qual o meu verdadeiro caráter sem refletir a sociedade em mim? Depois, onde eu estou, nesta dimensão tridimensional, quais as leis desta dimensão? Quais as leis para eu me reger por elas? E depois, como eu estou? Como eu estou? Ok. Eu casei, eu enviuvei, eu me divorciei, eu ainda não fiz nada disso. Eu sei o que é isso. Isso é uma prisão, é um livramento. Eu vou agora deixar tudo porque quero ser livre, mas que liberdade é essa? Se eu casei para sair da casa dos pais que me atormentavam, depois vou para outro marido que me atormenta e vou sair de outra, agora é que vai ser. Não, é tudo mais do mesmo, porque é sempre o seu ego. Não atingiu nenhuma liberdade. Agora eu vou sair da Matrix, que eu tenho conhecimento. Não tem conhecimento de nada. É só mais uma ilusão do seu ego. Esse é o problema. Você não sabe, como é que está, como é que eu estou. Porque não se conhece e não sabe onde está. Então, ser amigo da realidade é encarar hoje os factos. Como eu estou, onde eu estou e quem eu sou. E então, sabendo isso, esse tripé, esse triângulo,
então aí é capaz de tudo. Aí é que vai realmente acordar. Sem ser isso, continua adormecido. Tudo o que fizer para nada serve. Então é isso, é este tema aqui. Mesmo quando o homem pensa que está desperto, não está. Entendam isso, é sempre o ego, sempre. É capaz de ser a exposição mais importante da minha vida. Não sei como cheguei cá, mas cheguei. E estou a compartilhar. Se não servir para vós, apaguem isso, nem vejam. Se servir, apliquem. E deixam de ser incoerentes. Né? Portanto, a nossa vigilância é muito frágil, débil, tímida. Né? A vigilância é tão diminuta que não tem qualquer relevância. Por isso o tal vigiai, né? Vigiai, vigiai, estai presente na realidade. A natureza está sempre a vigiar, está sempre atenta. Então nós dormimos de noite e dormimos de dia. Sempre a dormir. Do nascimento à morte. Não há maturidade, há só envelhecimento. Né? Muda os padrões do sono. Né? Agora estou acordado, né? Eu gosto, sou bom, sou caridoso. Mas sem nunca despertar verdadeiramente. Continua adormecido. Porque está desequilibrado. Para o outro lado, para o positivo. Mas é um desequilíbrio. O equilíbrio é o centro. Quando entender isso, isso é uma bomba atómica que vai explodir dentro de si. Não tem que ser bom, não tem que ser mau, não, tem que ser o que é, centrado em si. Lá porque abre os olhos, não julgue que está desperto. A menos que os olhos interiores, né? Por isso é que aquele olho em todo lado, né? Não é o olho do diabo, não é o olho do... É o olho interno, é o seu olho. Estou desperto, estou desperto. É o olho divino que se abre em mim. Ou melhor, ele quer abrir. Né? Mas nós é que temos que lhe dar permissão. Temos que enxergar através dele. Por isso é que deixam de ser dois olhos, deviam pôr dois olhos. Mas é um, é o olho interno, está centrado e está a ver então pelo periscópio, né? Para centrar a visão. Porque um dos olhos é sempre ver sempre pior ou diferente do outro. Você veja por um olho e depois pelo outro, a ver se vê a mesma coisa. E esta é a maior ilusão. Todos aqueles que acham que estão despertos, mas continuam adormecidos. Então é isso. Dizem a todos, olha, se aqui nesta religião, aqui nesta seita, aqui sobre a minha liderança, está desperto. Se encontra-se desperto, despertou, iluminou, nasceu de novo. Pura ilusão. Pura ilusão. É só fazer que a pessoa sinta que é. Eu sinto, né? E só o sentir, ego. Sentimento, emoções, pensamentos, ego. Todo o pensamento é do ego. Todo. Se não fosse, é pela intuição. Você não precisa de pensar. Só faz. Só faz. Não vai pensar. Claro, o tolo, eu vou seguir a intuição, não pensa, claro, então cai mesmo para o precipício, porque esse ainda tem que pensar. Agora, quando se ultrapassa isso, quando se transmuta, é assim, não há pensamento, a vida não flui tudo, e tudo vem, tudo chega, não para acumular, mas sim para resolver, sem esforço. Sem esforço. A vida do ego é extremamente penosa. A vida do espírito é sem esforço algum. Nada custa. Nada custa. Não envolve um pingo de tristeza, nem um pingo de felicidade. Pelo menos essa humana. A verdadeira um dia falaremos. Só que
Não posso ainda ir para lá porque todos pensam, estou feliz, é o espírito. Eu estou feliz, eu estou alegre, já estou espiritual. Não é. É a felicidade do ego. E assim que aceitar estar já desperto, então não necessitará de fazer qualquer esforço para estar desperto. Não é? Então, todo o mundo, né, encontra, eu estou desperto. Não é? As religiões vão me despertar. O meu líder despertou-me. E então, para que é que eu vou despertar se eu já estou desperto? Veem bem, conseguem bem entender a calamidade da situação. Porque se a pessoa se acha que está desperta, para que é que vai despertar? Mas não, continua a sonhar, continua a dormir. É o sonho que está desperta. Mas não. Então a primeira coisa que o seu coração deverá compreender é que você está adormecido, completamente adormecido. Você sonha dia após dia, sonha umas vezes de olhos abertos e outras vezes de olhos fechados. Mas sonha. Você é um sonho, ainda não é uma realidade. Eu sou um sonho, ainda não sou uma realidade. Claro que num sonho, nada do que fizer tem sentido. Qualquer coisa que pensar será inútil. Tudo o que projetar permanecerá uma parte dos seus sonhos e nunca lhe permitirá vê-lo. Então daí que todos os sábios tenham insistido unicamente numa coisa. Desperte! Desperte! Não é? Nasce de novo, como uns dizem. Ilumine-se, como outro diz. É tudo a mesma coisa. Tudo vem daquela real divindade. Mas não vieram numa nave espacial, nem nasceram através do Espírito. Homens que despertaram, homens despertos, que é para pesar nas suas costas. Eles, homens iguais a si, despertaram. E você não desperta. Porquê? Porque acha que está desperto. Continuamente, durante séculos, milénios, todos os seus ensinamentos podem ser condensados numa única frase. Desperta-te. Esteja desperto. Lá aquela alegoria. Levanta-te, Lázaro. Né? Levanta-te. Desperta. Não é que tenha sido. Ou não. Porque uma pessoa que só pensa ou só utiliza 10% do cérebro, nada pode. Mas imagine que utilize 50%, 100% do cérebro. Né? Claro, levanta mortes, levanta tudo. Né? Mas isso não é o caso. Não é que tenha ou não sucedido. É desperta, tu que estás morto, que achavas que estavas vivo, né? Aquela vida perfeita, um exemplo, Lázaro, mas estava morto. E então foi desperto. Então estes sábios têm arquitetado métodos, estratégias, têm criado contextos, espaços e campos de energia para que nos possamos defrontar com a consciência. E a consciência é o divino em nós. E nada mais é do que estar presente. Honrar a junção, né, da alma com o espírito. Estar consciente através dos sentidos. E a menos que seja defrontado e que os seus próprios alicerces sejam abalados, né, cair, desconstruir por completo, você não despertará. O sono tem sido tão prolongado que alcançou o próprio âmago, né, do seu ser. Você está impregnado nele. Cada célula do seu corpo e cada fibra da sua mente ficou repleta de sono.
de sono. E não se trata de um problema pequeno, pois é necessário um grande esforço para estar alerta, estar atento, estar vigilante para se tornar uma testemunha. Se todos os sábios do mundo estiverem de acordo num só assunto, é nisto. Este homem, como está adormecido. E o homem, tal como deveria estar desperto. A vigilância é a meta. A vigilância, né? É a meta. A vigilância é o sabor de todos os ensinamentos dos sábios. Diz Zaratustra, Lao Tse, Jesus, Buda. Ai, por aí, os que quiser. Né? Todos os despertos têm ensinado uma mesma matéria, em línguas diferentes, em metáforas diferentes, mas a sua canção é a mesma. Tal como o mar sabe a sal, quer o mar esteja saboreado a norte, quer a este, a oeste, a sul, ele sabe sempre a sal. Principalmente o Mar Morto lá perto. Todo este pessoal. Não é por acaso que os sábios são dali, mais ao oriente, né? Nunca poderia ver um sábio, né, nas Américas, né? É quase impossível, né? Há muito entretenimento por lá. Então o sabor da irmandade, né, dos sábios é a vigilância. A vigilância. Mas você não fará qualquer esforço se continuar a acreditar que está desperto. Então, a primeira coisa é entender que ainda está a dormir, que não está desperto. Criam-se religiões, deuses, orações, rituais, fora dos sonhos. Os seus deuses fazem parte dos seus sonhos, como qualquer outra coisa. A política faz parte dos seus sonhos. As religiões fazem parte dos seus sonhos. A poesia, a pintura, a arte, a medicina, qualquer coisa que fizer já está adormecido. Será em conformidade com o seu próprio estado de espírito. Então, como é que a pessoa segue uma religião de adormecidos? Né? Dos mortos enterrarem os seus mortos. Como é que segue um líder egóico que tem o maior ego do mundo? É um ego positivo. Seja um ego. Como é que um morto, não é? Ressuscita um morto? Como é que um egóico vai tirar o ego ou vai equilibrar o ego? Como é que é possível? Então, com o tal livrinho sagrado, como é que alguém pode acordar através do livro sagrado? Os seus deuses não podem ser diferentes de si. Se você está adormecido, vai criar um Deus adormecido. É o Deus dos sonhos. Quem os criará? Quem lhe dará cor, corpo e forma? Você. Eu criei. Eu criei os meus deuses. Né? Esculpe-os. E qual é a mente dele? É a minha mente. É a vossa mente. Cada um criou o Deus de acordo com a sua mente. Cada um. Né? Lá no livrinho, né? O Deus, né? como nós, né? Com narizes, com olhos, com ouvidos, né? E mentes como as nossas.
Então, lá no livrinho, no Antigo Testamento, o tal Deus afirma: eu sou um Deus muito ciumento. Pois bem, quem criou esse Deus ciumento? Deus não pode ser ciumento. Se Deus for ciumento, então nesse caso há algum problema em ser ciumento? Sejam à imagem e semelhança do vosso Deus, não é? Não é isso? Sejam como Ele. Então qual é o mal de ser ciumento? Não é? O Deus não é ciumento, então qual é o mal de ser ciumento? Porque é que o ciúme é uma coisa negativa? Não, não há resposta. Claro que não há resposta, não é? Então não há problema. Se até Deus é ciumento, porque é que você é levado a pensar que procede mal ao ser ciumento? Se o ciúme é divino, se a indignação é divina, né? Se o ódio é divino, o Deus não tem isso tudo, então por que é mau? Vem a incoerência, vem a incoerência, vem como é que é a incoerência. É isso. E não há resposta para as incoerências. Porquê? Porque essa resposta dói. Essa resposta vai desconstruir tudo. Todo o ego vai ser desconstruído. Que apenas é o ego divino, como eu sempre digo. É o ego divino. Então estas coisas, estes deuses construídos para as nossas mentes, ou não, é tudo parte da mente maior. É tudo um teatro, uma comédia. Para cada um representar, então, né? E se achar no meio dessa loucura, ou não. Ou então vem repetir. No Antigo Testamento, lá no livrinho, Deus afirma: sou um Deus muito colérico. Se não seguires os meus mandamentos, eu vou-te destruir, a ti e à tua nação toda, né? Serás lançado no fogo do inferno durante toda a eternidade. E porque sou muito ciumento, não veneres mais ninguém, eu não o poderei tolerar. Quem criou um Deus assim? Deus é assim. Tem de estar fora do nosso próprio ciúme, fora da nossa própria raiva, para ter criado essa imagem. É a sua projeção, é a sua sombra, é a minha sombra, a minha projeção, é o seu eco e de mais ninguém. E o mesmo acontece com todos os deuses de todas as religiões. Por esse motivo, o sábio nunca falou sobre este Deus. Ou melhor, falou, mas não o comparava a Deus. Era o Senhor deste mundo. Ele dizia: qual é o sentido de falar sobre Deus a pessoas que estão adormecidas? É o que eu digo. Para que é que vocês vão falar com alguém? Aliás, isso era logo, se alguém o ouvir, fixe bem isto que eu vos digo. Se alguém vos ouvir, das duas uma. Das duas uma. Se ela o ouvir, é sinal que você está adormecido e ela está adormecida. Ou se ouvir, é sinal que você está acordado e que ela está acordada. É as duas polaridades. Agora, não pode falar com um adormecido, nem se estiver a dormir, vai falar com alguém acordado. Conseguem bem entender isto?
É que se entenderem isto, vão entender tanta coisa, não vão levar a mal nada, vão aceitar tudo, se resignar às coisas. E quando eu digo que a resignação é o primeiro degrau, né, do caminho, é o primeiro passo, é a resignação, é porque a resignação não se indigna, não está apegada a nada, não tem desejos nem expectativas, muito menos crenças. E não é para ficar apático, prostrado, não. É para saber o que é para nós e o que não é para nós, o que é para fazer e o que não é para fazer. É para fazer, eu vou-me resignar a fazer. Não é para fazer, não vou fazer. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar com alguém adormecido? Serve para alguma coisa? Dizem que estão em coma, também ouvem. Seja o que quiser. Seja o que quiser. Ninguém fala com um adormecido. Não serve absolutamente para quase nada. Mas pronto, pela lei da polaridade pode servir. Quem sabe? 1% até pode ser bom. Agora fala com os acordados. Então é isso, não leva mal, não, que a minha família não me ouve, eu próprio, a minha esposa não me ouvia. Já ouve. Já ouve, já acordou. Pode estar sonolenta, como eu estou sonolento. Não importa, mas já acordou na sua altura. Lá, a sua centelha acordou. Não as suas palavras. Não é? Por isso é que não é para ir pregar, por isso é que não é para ir missionário. É porque não adianta. Porque se está a falar com seres adormecidos, não adianta de nada. Mas pode falar com alguém adormecido, lá está, é certo. Por isso a polaridade, não é? Nada é 100%, nada é 100%. Portanto, poderá realmente, mas na maioria, quase na totalidade, não serve de nada. Portanto, não fique chateado com o esposo, a esposa, os pais, os filhos, os amigos, os colegas, os vizinhos, os irmãos. Não ouvem porque estão a dormir. Tem que esperar que eles despertem, é seu tempo. E não é bom acordar as pessoas. Ao se acordar tem que ser com meiguice, com delicadeza, com carinho, com afeto, com compreensão, compreender, observar primeiro, que sempre digo, observar primeiro. Porque entra no quarto, às escuras, a pontapear tudo, quase a cair. Né? Não viu, não observou que a pessoa está a dormir. Observe. Então vai compreender que está a dormir. Então vou deixar ela despertar ao seu tempo. Se está a dormir, ainda está cansado. Entendem isso? Conseguem compreender isso? É que é extremamente importante. É que é a sua vida. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida. É a minha vida. Portanto, ouçam realmente se há algo. Hoje é para ouvir mesmo. É uma exposição fantástica. Pode ser do ego, pode ser o ego, mas aproveitem o ego positivo que está a falar convosco. Ou não. Elas sonharão com qualquer coisa que lhes for dito e criarão os seus próprios deuses, que serão inteiramente falsos, completamente impotentes, totalmente desprovidos de sentidos. Então é melhor não ter deuses assim. Porque um sábio não está interessado em falar sobre deuses. Você vê algum sábio a falar sobre deuses? Falam como despertar, falam como vigiar, falam como observar, falam como compreender.
O seu único interesse consiste em despertá-lo a si, a mim. Conta-se que um sábio, sentado ao anoitecer nas margens de um rio, desfrutava do som da água, do som do vento a passar pelas árvores. Que delícia, não é? Já sem o sol escaldante, não é? Mas ainda sem a noite intimidante para alguns. Um homem aproximou-se e perguntou-lhe: diga-me, pode resumir-me numa só palavra a essência da sua religião? O sábio permaneceu calado, completamente calado, como se não tivesse ouvido a pergunta. Então o homem disse: é surdo ou fache? O mestre retorquiu: eu ouvi a sua pergunta e também já respondi. O silêncio é a resposta. Permaneci calado. Essa pausa, esse intervalo, era a minha resposta. O homem então disse: não consigo compreender uma resposta tão misteriosa. Não pode ser um pouco mais claro? Então, com o dedo, o sábio escreveu na areia a palavra meditação em letras bem minúsculas, bem pequeninas. Então o homem disse: agora posso ler. Agora posso ler. Né? Num livrinho já é outra história, mesmo que seja na areia. Muito bem. Está um pouco melhor do que ao princípio. Pelo menos tenho uma palavra para ponderar, mas não pode ser um pouco ainda mais explícito. É que o silêncio, no silêncio encontramos tudo. No silêncio, o ego vai se acalmar, aquietar, neutralizar. E aí é que surge tudo. Agora não, a pessoa quer uma palavra. Digam-me como agir, digam-me como viver. E se for escrito, melhor ainda, que já nem o tenho que ouvir. Vou ler à minha maneira, ao meu tempo. Então o mestre voltou, o sábio voltou a escrever meditação, mas um pouquinho maior, com as letras um pouquinho maiores. O homem sentiu-se um pouco embaraçado, intrigado, ofendido, zangado. Perguntou: voltou a escrever meditação? Não pode ser um pouco mais claro? E o mestre então escreveu com letras garrafais, em maiúsculas, meditação. O homem ripostou: parece louco, você é um louco, eu vou-me embora daqui, este louco. E o mestre reagiu: já desci muitíssimo. A primeira resposta era a correta, a não resposta, a não ação. A segunda já não foi assim tão correta. A terceira menos ainda. E a quarta está totalmente errada. Porque quando escrevi meditação com maiúsculas, você entendeu muito bem. Entendem? Se ele o entendeu é porque ele já está errado. Se as pessoas à sua volta o entendem é porque você está errado. Ainda é o ego que está a falar, ainda é o ego que está a pregar. Por primeira pregação, não é? O exemplo é por ações e não por palavras. E a melhor ação de todas é a não ação.
É por isso que a palavra Deus é escrita com o D maiúsculo. Atenção, para diferenciar o meu Deus verdadeiro de todos os outros falsos. Sempre que quiser fazer alguma coisa superior, não é? Definitiva, escreva com maiúsculas. Não é? O sábio afirmou: já cometi um erro, um pecado. E então apagou todas as palavras que tinha escrito e disse: por favor, para seu bem, ouça a minha primeira resposta. A não resposta, o silêncio. Só nessa ocasião é que eu fui correto. É que eu não errei. O silêncio é o espaço em que se desperta, e a mente barulhenta é o espaço em que permanece adormecido. Quando você pensa, sente, se emociona, é sempre, ouça bem isto e escreva aí, pinta um mural na sua sala com estas palavras. Sempre que eu penso, que eu sinto e que eu me emociono, é o ego. Sente-se em silêncio. Se a mente desaparecer e você conseguir ouvir os pássaros chilreando, e nenhuma mente no interior, um silêncio. Esse assobio do pássaro, o chilreio, e nenhuma mente a funcionar na sua cabeça. Silêncio absoluto. Então a consciência brotará em si, em mim. Ela não vem de fora. Ela não é exotérica, ela é esotérica, vem de dentro do interior, e toda a gente quase que a procura fora. O conhecimento, tem que adquirir conhecimento. O conhecimento é só para desconstruir as crenças, os dogmas, os apegos, os desejos, as expectativas e as indignações. Só. Depois dei tudo fora. Ela não vem, a consciência não vem de fora, ela surge em si, cresce em si. Caso contrário, lembre-se, você está adormecido. E se quem o ouvir, adormecido está. Ou melhor, não ouve. Pergunta-lhe alguma coisa do que disser, não ouviu nada. Não consegue ouvir, não está. Terceira lei universal. Não está na sua vibração, não está na sua sintonia, não está na sua frequência. Por isso é que os queimavam, chicoteavam, faziam tudo e não importa. Que eles não os ouviam a eles, aos bons, nem aos justos, aos corretos. Nem importava. E vice-versa. Então era para fazer uma exposição pequenina. E pronto, mais uma vez. Mas vos digo, seguramente esta é a exposição da minha vida. Foi para mim, claro, para mim. Tudo isto é para mim, servir para vós, aproveitem tudo, espremam até à última gota. Se não servir, deixem ir. Não foi para vós. Então, obrigado por assistir
Até à próxima. Beijinhos.